Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos gravar agora um vídeo ressaltando os aspectos militares da República Velha, já que eu julgo necessário complementar isso com um assunto de extrema relevância e está incompleto nos vídeos que eu fiz anteriormente. Então vamos falar de Canudos, contestado, da modernização do Exército nesse período e do tenentismo. Sobre a Guerra de Canudos, então o contexto é que havia uma comunidade religiosa liderada por Antônio Conselheiro, no interior da Bahia. Tá? Os sertanejos eram totalmente marginalizados pela República Oligárquica e essa comunidade cresceu e foi vista como uma ameaça para as elites locais. Eles sobreviviam de pequenos furtos e não tinham condições de se autossustentar, e isso incomodava bastante aos fazendeiros da região. Inicialmente foi acionada a Polícia Militar, que decididamente não deu conta do recado, e foi feito então expedições militares com a participação do Exército. A primeira expedição, comandada por um tenente, em torno de 100 homens, ela foi emboscada e teve uma participação pífia, inclusive deixou materiais que reforçaram aí a moral e as armas dos jagunços, que eram pessoas que tinham instrumentos mais simples de guerra, foices, facões, etc. A segunda expedição, um pouco maior, já em torno de 500 homens, comandados por um major, mas também foi derrotada, também foi emboscada e também abandonou material. O relatório desses dois comandantes mostra que a qualidade, houve grandes dificuldades logísticas, né? Então falta de suprimento adequado, o material usado, o fuzil muitas vezes deixava de funcionar, os coturnos se rasgavam, o fardamento não aguentava a vegetação da caatinga, então grandes problemas logísticos contribuíram muito para a derrota do exército para essa força. Sem contar também que a motivação dos conselheiristas era muito grande. Então, eram pessoas realmente fanáticas que lutavam pela sua sobrevivência com uma maneira bastante intensa. Houve então uma terceira expedição militar em 1897, chamaram o coronel conhecido como Corta-Cabeça pelas suas atuações anteriores, Coronel Moreira César, e ele foi agora sim com uma expedição já com artilharia, com 1.300 homens armados, e imaginava que iam derrotar com facilidade os jagunços. Pois bem, também não deu certo. Tá? Então o Moreira César morreu, as tropas recuaram em desordem e novamente o material foi abandonado, e isso realmente chocou a sociedade brasileira, que agora exigia uma atuação mais firme que realmente pudesse ser contundente e eficaz contra aqueles conselheiristas que eram tratados como monarquistas. Difícil dizer se tinha algo de monárquico ali. Na verdade, tinha algo de realmente de social, né? Sobrevivência, a luta pela sobrevivência, a fuga de condições inadequadas e a tentativa de se autossustentar num sertão em condições bastante íngremes. Mas foi feita uma quarta expedição, então, agora com mais de 8 mil soldados, comandadas por generais, tá, com artilharia pesada, com uma logística mais adequada, com suprimento, e bombardearam seguidamente, cercaram até o final, até matarem praticamente todos os cidadãos canudenses. Tá? Então, estima-se entre 15 mil e 25 mil mortos. Um detalhe importante é que, assim, parece que foi esquecido os ensinamentos de Caxias, né? Caxias, o pacificador, quando vinha uma revolta dessa, ele coibia com estratégias que minimizavam a perda de vidas de brasileiros. Então, a atuação do Exército nesse sentido talvez tenha sido uma das piores de sua história. Poucos anos depois, já com a experiência ruim anterior, ocorreu a Guerra do Contestado. As condições eram muito parecidas. Novamente, um monge messiânico, José Maria, né, novamente população abandonada ao léu, mas lá teve uma agravante, que foi construída uma ferrovia pela empresa inglesa chamada Brazil Rail Company,
E essa empresa, em troca da construção da ferrovia, ela teve o direito de explorar 15 quilômetros nas margens dessa rodovia. Então, foi construída a rodovia, os operários foram ali abandonados, já tinham vários camponeses ali também que viviam em condições precárias, se juntaram a esses ex-funcionários da empresa e a empresa entrando ali para expulsá-los, para poder usar o que era de direito dela, que foi concedido pelo governo. Então, nesse contexto é que os sertanejos se uniram, também sob uma figura messiânica, e enfrentaram as tropas. Ali tem um agravante, que tinha uma região que é chamada de contestado entre o Paraná e Santa Catarina, onde Paraná reivindicava para si, Santa Catarina reivindicava para si, e ninguém sabia exatamente de quem era quem, e as polícias militares acabaram quase que entrando em conflito umas com as outras. Mas isso dificultou muito a coordenação e das ações militares em combate aos sertanejos. Então, houve várias batalhas que estão aí na transparência, você pode ver: Irani, Taquarussu, Caraguatá e Santa Maria, e também um pouco mais de sucesso, houve manobras de cerco, mas muitos sertanejos também, muitos abusos, muitos sertanejos faleceram. Ali o terreno era diferente, o terreno era com mata densa e elevações íngremes, né? Também de muito difícil atuação. E também eles tinham a vantagem de conhecer o terreno igualmente como era lá em Canudos, né? Ali foram usadas novas estratégias que lograram bastante êxito, foi bastante interessante. Tá? Uma logística pela própria ferrovia, um comando centralizado de unidades, foi uma coisa que faltou lá em Canudos, com bastante dificuldade de coordenação. Tá? As atividades em coordenação com as polícias militares, que também foi uma coisa que nem sempre se fazia. Né? O emprego de aviões de reconhecimento também foi uma novidade estratégica ou tática operacional, né? Para o emprego das forças. Sobre a modernização do Exército, então o Exército ele vinha sendo um agente bastante político, nós já vimos aí os oficiais científicos e tal, mas a operacionalidade do Exército estava bastante comprometida no início do século. Canudos e Contestado confirmam isso, né? Então surgiram aí as iniciativas de modernizar, desde os jovens turcos, a missão indígena, né, e uma reforma organizacional, criação de comandos militares, criação do serviço militar obrigatório, a compra de equipamentos como o fuzil Mauser, o canhão Krupp, você pode usar isso na sua prova como exemplos muito interessantes, e a importação de equipamentos europeus. Tá? Também foi modernizada a formação de oficiais, com a criação da Escola Militar do Realengo, modernizando seu currículo sob uma influência europeia, inicialmente alemã, até a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a doutrina do Exército Brasileiro imitava a doutrina do Exército Alemão. Tá? Posteriormente, logo após a Primeira Guerra, então a França vitoriosa foi escolhida para orientar, digamos, o Exército Brasileiro a conduzir essa sua modernização. Então houve uma grande ênfase em hierarquia e disciplina, o exército era muito indisciplinado, aliás, como a marinha também enfrentava problemas críticos nesse sentido, mas eu digamos assim que não era à toa. Se você for pegar uma tabela de vencimentos, por exemplo, do início do século XX, você vai ver que um coronel, por exemplo, ganhava 400 vezes o que o terceiro sargento ganhava. Um tenente ganhava mais de 100 vezes o que um segundo sargento ganhava. Então não tinha como realmente você ter praças que tivessem qualificação, trabalhando por um salário miserável, enquanto os oficiais pertenciam a uma espécie de elite social. Né? A missão militar francesa então foi contratada. Em 1918 foram oficiais já para a França, para fazer uma análise, né? Em 1919 foi fechado o contrato, em 1920 iniciou a atuação no Brasil, ao comando do general Gamelin, e aí abandonou-se totalmente a doutrina prussiana para se adotar uma nova estratégia, uma nova doutrina baseada na França. Então, aqueles ensinamentos da Primeira Guerra Mundial já foram aplicados.
Tá? Então, diversas novas reformas, escola de Estado-Maior, escola de aperfeiçoamento de oficiais, reformas na escola do Realengo, criação da aviação militar. Então, uma série de conceitos, fogo em movimento, operações coordenadas, manobras de grande envergadura para treinamento, novos regulamentos e manuais de instrução. Então, houve uma grande modificação, uma grande melhoria na operacionalidade da tropa, e essa operacionalidade já foi sentida a partir dos anos 30, em particular com um reforço aí, a criação da Vila Militar já nos anos 20, né? Um pouco antes até, mas começou a funcionar para valer nos anos 20, e com a valorização do ministro Calógeras, que foi, nessa época, nos anos 20, o único ministro da guerra, ministro da guerra na época, que era civil e o que foi o que mais fez realizações, implementou unidades militares em grande parte do Brasil, todos aqueles quartéis que você vê, como os batalhões de infantaria de Joinville, ou os regimentos de cavalaria do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria foram implementados nesse período, na década de 20. Sobre o tenentismo, então ele teve origem com a escola, já na Escola Militar do Realengo, muito fortalecido com as ideias da missão francesa, mas já iniciava uma resistência por parte desses oficiais um pouco antes da própria missão francesa. A missão francesa qualificou esse pessoal, e aí realmente houve um fortalecimento bastante grande impulsionado por isso. A primeira ação de grande vulto foi em 1922, nos 18 do Forte, em Copacabana. O pessoal saiu marchando do Forte de Copacabana em direção ao Palácio do Catete, com a intenção de derrubar o governo. Foram metralhados ali na avenida mesmo, em Copacabana, e desse aí sobreviveram Siqueira Campos e Eduardo Gomes, os outros todos faleceram no local. Eles tinham como objetivo a centralização do poder contra oligarquias, né, evitar essa república oligárquica, colocar o voto, o fim do voto aberto, o voto realmente teria que ser sigiloso, né? E uma valorização maior do exército, que o exército passou a ser. Isso aconteceu na década de 20. Então, o tenentismo talvez tenha influenciado bastante nesse processo de modernização que nós citamos acima aí. Tá? Então, a revolta paulista, os tenentistas ficaram 3 meses controlando a cidade, e houve também bombardeios e tal, a cidade foi ocupada, e, desculpe, 3 semanas, né? E foi liderada por Isidoro Dias Lopes. Após isso, então, a coluna Prestes saiu dali e percorreu por cerca de 25 mil quilômetros, lideradas por Luiz Carlos Prestes, e também por Miguel Costa, dois tenentes mais conhecidos, evidentemente Carlos Prestes como muito mais famoso do que o Miguel Costa. E esses tenentes participaram ativamente da Revolução de 30 e contribuíram para o fim da República Oligárquica, como nós vimos atualmente. Ok, gente? Era isso, eu estava devendo esse vídeo para vocês. Forte abraço e até a próxima.